É o encontrão da Mini Brac e as irmãs estão pedindo doação de doces e refrigerantes para esse encontrão. As crianças fazem uma festa, né, irmãos? E também no dia 19 do 3, seminário da Mini Brac. Os adultos e pais, né, que quiserem se inscrever, até o dia 10. E como tem, irmãos, as refeições, tem uma taxa de R$40, tá bom? Para quem quiser participar. Louvado seja Deus. Nesse momento vamos estar orando pela nossa irmã Alessandra, né? Aleluia. Apresentando a serva do Senhor nas mãos do Senhor. Não que já não esteja, né, irmãos? Mas é muito bom a gente receber uma oração e pedir que Deus venha usá-la poderosamente. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a sua filha, meu Deus. Eu sei que o Senhor já colocou uma palavra no coração dela, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Prepara, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para estar ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Usa, Senhor, a sua serva como o Senhor tem usado, meu Pai. Fala com a sua igreja, meu Deus, nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém. Vamos receber a serva do Senhor com as palmas para o Senhor, amém? Graças a Deus, né? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade, por mais uma vez estarmos na casa dele, na presença dele. Agradecer ao pastor, né, pela confiança aí, né? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos estar abrindo a palavra em Amós 5, versículo 4. Antes de Obadias, perto de Oséias. Amém? Nós vamos ler só esse versículo aqui por enquanto. Então. Amós 5, capítulo 5, versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Aí a gente vai guardar esse verso aqui para o final. E a gente vai estar lendo em Mateus 7:24. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, o assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Pode sentar, irmãos. Pode se sentar. Irmãos, hoje a gente vai falar. Deus me fez uma pergunta. Quando Deus falou comigo através dessa ministração, Deus me fez uma pergunta. Deus falou assim para mim: como está a sua casa? Casa na Bíblia tem vários sentidos de casa. A gente vai olhar nas Escrituras, fala sobre o sentido de casa quando fala no sentido de lar, de família, né? Aí em Deuteronômio 6 e 7 fala assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deleitando-te e levantando-te. Então, falando no sentido de família. Aí tem também no sentido de templo, de igreja, da casa de Deus. Está em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, né? Aí esse versículo a gente conhece com mais facilidade. Tem também, quando se fala de casa, tem também quando fala a casa de alguém específico, a minha casa, a sua casa. Aí lá em Lucas 2, 4 e 5 fala assim: e subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré à Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Fala no sentido, casa, fala no sentido de lar celestial, né? Da casa da Jerusalém celestial, da nossa morada eterna, né? Está em João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Fala, a casa também fala no sentido do corpo, da minha carne, né? Ali em 2 Coríntios 5:1 fala assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quer dizer, se essa casa terrestre, quer dizer, se o meu corpo morrer, a minha casa é o meu físico. E também fala no sentido amplo de casa, quando se trata do sentido da nossa totalidade, quando fala de corpo, de alma e de espírito. Lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O que tem a ver com a Mateus, né? Como eu falei, o Amós eu vou deixar para o finalzinho. O que tem a ver com Mateus 7:24, que fala da casa que é edificada sobre a rocha? Então hoje nós vamos estar falando sobre essa casa, sobre a casa da totalidade, sobre o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Essa casa que o Senhor fala ali, olha, que assemelha a gente com um construtor que construiu em cima de uma rocha. Aí, prepara para mim, por favor, a primeira imagem. Aí, irmãos, eu me fiz uma pergunta. Deus fez uma pergunta para mim: como está a sua casa? E eu me fiz uma pergunta: como que se constrói em cima de uma rocha? E aí eu fui ver casas construídas em cima da rocha. Essa é uma delas. Que eu falo assim, que tem muita coragem para morar ali, porque não tem nem por onde descer. Tem que sair pelo bondinho ali, ó, tem um bondinho lá em cima. Mas olha a coragem, né? Ó, eu penso assim, pode passar a segunda. Olha essa, na Suíça, em cima dos Alpes lá, em cima. Olha, dá até medo só de olhar, né? Pode pôr a terceira. Essa não dá nem para olhar a casa lá, construída em cima da rocha. Olha lá, nem dá para enxergar a casa lá no meio lá, ó. Só dá para ver pedra, né? Mas tem uma casa lá. Pode pôr a quarta, por favor? Essa, pode parar aí, por favor. Esse daí é um monastério, no Butão. E eu fiquei encantada com essa estrutura, porque essa estrutura aí, ela foi construída em 1692. E ela está a 3.100 metros de altura. E eu me perguntei, falei, meu Deus, como que deve ter dado trabalho construir esse monastério? Vocês já imaginaram como que constrói, né, uma perfeição dessa? Embora em 1692 ele não devia ser assim tão elegante como é hoje, né? Mas os detalhes o que me chamou a atenção desse lugar é que para se subir até ele é necessário, dependendo do físico, de 3 horas para subir e 3 horas para descer. A caminhada, o início pode até ser feito a cavalo, a burrinho, mas vai se estreitando, e tem que subir a pé. 3 horas de subida e 3 horas de descida. E aí eu perguntei, né, mas como que constrói uma casa na rocha? E eu fui olhar, irmãos, imagina o trabalho que não deve dar para construir isso aí. Quem é construtor do Salvador lá deve entender, né? Eu fiz uma pesquisa, tem que furar a pedra metros e metros do chão, tem que montar como se fosse uma sapato, né? De ferro, mas ela é uma gaiola. Na pedra é uma gaiola e ela vai a metros e metros de profundidade para poder sustentar uma casa em cima de uma pedra. E imagina, irmãos, eu penso assim, eu falei assim, meu Deus, quando Jesus nos comparou a uma pessoa que constrói uma casa em cima de uma rocha, o que ele quis falar para a minha vida? Ele perguntou para mim, como está a sua casa? Às vezes a gente vem com a presença de Deus, a gente acha que as coisas é rápido, é fácil, ou, né, a gente vem assim, né, assim, com aquela emoção do primeiro amor, aquela embora, eu falo assim que o nosso amor a gente não pode deixar ele esfriar. Mas, né, a gente vem assim, com aquele, parece que está voando, e a gente, né, imagina que não vai ter tanta aprovação, que não vai ter, né, a gente veio do mundo, eu vim do mundo, o Senhor me tirou de lá de dentro e me trouxe para fora. E a gente chega, a gente não sabe os desafios que a gente vai encontrar, a gente não imagina como que vai ser a caminhada com Cristo, tudo muda, tudo precisa mudar,
maneira de falar, sentimentos, forma de agir. Nós precisamos mudar tanta coisa. E aí eu quero comparar a nossa vida com essa construção na casa sobre a rocha. Irmãos, assim como é difícil construir em cima de uma montanha, precisa de dinheiro, precisa de tempo para construir algo assim tão perfeito, tão bem trabalhado, precisa de pessoas especializadas, isso dura tempo, demora para ser feito. Então, às vezes a gente está na presença de Deus e a gente acha assim que construir a nossa casa espiritual, nossa vida com Deus, não é tão trabalhoso, mas é trabalhoso. Assim como tem que furar ali, tem que perfurar para colocar o alicerce. Nessa passagem, Jesus ele comparou a rocha com ele e a casa conosco. Então, ele falou assim, naquela passagem de Mateus 7, ele deu vários exemplos de como não ser, do que não fazer, do que ser, né? Ele falou assim, olha, aquele que escuta, aquele que obedece, aquele que pratica as minhas palavras. Ele confirmou, olha, uma construção de 1692. Se a gente construir a nossa vida em Deus, bem feita, com carinho, com cuidado, com atenção, com dedicação, com esforço, porque para construir isso daí, eu fiquei imaginando assim, como que eles levaram os materiais de construção. Eu procurei, mas eu não achei a resposta. Falei, como que eles devem ter as 3 horas de subida? Como que eles levaram todo o material para construir lá em cima? Se é a cavalo um pedaço só, e depois tem uma trilha que vai se estreitando, como que eles conseguiram levar todo esse material? Como que equipamento? E no que eu achei sobre essa construção, fala que ela foi construída por marretas e mãos humanas, porque em 1692 não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então às vezes a gente vem na presença de Deus e a gente acha que a gente ora um dia, nada acontece, ou a gente acha que nada acontece, a gente ora 2 dias e fala assim, nossa, eu não estou vendo nada, mas o fato de não ver não significa que Deus não está trabalhando. A gente não precisa ver Deus trabalhar, Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Deus ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele se move, mas a gente não vai ver as coisas que Ele faz. Não assim, é que a gente quer tudo muito instantâneo, e ter uma vida com Deus, porque essa casa sou eu, é você. E ter uma casa assim tão bem estruturada na presença de Deus leva tempo, leva investimento, leva cuidado, leva desejo de transformação. A gente precisa abrir mão de muitas coisas, a gente precisa deixar para trás o que não convém mais, a gente precisa estar atento ao que Jesus fala, estar atento à palavra, a gente precisa ter desejo de aprender, desejo de ouvir, desejo de estar perto com Deus, desejo de sentir a presença dEle, desejo de ter dons ministeriais, dons do Espírito. A gente precisa sentir tudo isso para montar uma casa bem feitinha na presença de Deus, onde eu e você é essa casa. E vai levar tempo. E a gente precisa ter paciência, ter calma, e não desistir de fazer porque achar que está demorando, ou porque a gente não está vendo. A gente tem que continuar insistindo na presença de Deus. Essas casas não são construídas do dia para a noite, elas não são construídas de qualquer forma, de qualquer maneira. Ela tem que ser feita com cuidado, porque uma casa mal estruturada, ela também cede se você não fizer com cuidado. Ali Jesus ele comparou a rocha, né, que era para construir em cima da rocha. A rocha é Jesus. E ele fala na palavra dele em 1 Coríntios 3:11 que ele é o alicerce. Ele precisa ser o alicerce da nossa vida. Aí eu achei uma versão na NTLH que eu achei muito bem fácil de se compreender. O alicerce é aquilo que fundamenta, que sustenta, que dá base, que dá apoio. E o versículo fala assim: porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho, se aquilo que alguém construir em cima do alicerce
alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. E o construtor sou eu e você. Porque a casa somos nós que somos responsáveis de construir essa casa em cima da rocha, que a base é Jesus. A fundação de uma casa. Em qualquer construção, nada é mais importante que o alicerce. O alicerce de uma casa ou de um edifício tem 3 funções primordiais. A primeira, suportar todo o peso da construção, garantir o nivelamento da edificação com o terreno e manter a edificação em pé. Então a edificação ela só resiste ao tempo se tiver um alicerce bem feito. Foi o que Jesus falou ali, ó. Não é porque a gente está construindo uma casa e o alicerce é ele, que ela não vai estar sujeita às ações do tempo. Não, porque se a gente for lá ver, vai ter chuva, vai ter rio, vai ter vento, que vão bater contra essa casa. Não importa, ela está bem feita, mas isso não vai impedir ela não está guardada numa redoma, que ela não vai sofrer, ela não vai passar por nada. A gente vai chorar, a gente vai orar, vai clamar, vai pedir, vai rogar, vai lamentar, como Jeremias fez. Em alguns momentos a gente pode até ficar bravo, estressado, mas a gente tem que manter firme ali, tem que manter no mesmo lugar. Porque eu falei assim, né, a casa em cima da rocha. Lá nos Salmos fala que os montes de Sião, que a gente precisa ser como os montes de Sião, que não se abalam. A gente não vê monte aqui hoje e aqui amanhã. A gente não vê um monte saindo para passear, ou né, daqui um mês ele volta e está em outro lugar. Não, o monte ele está firme ali. Ele é firme, ele é constante, ele não sai do lugar. Pode vir tremor de terra, apesar que os tremores que nós estamos vendo ultimamente é permissões de Deus. Se a gente for ver o tremor que teve na Turquia, se Deus permitir, a casa vai cair. Nós vimos prédios desmoronarem, mas isso vai saber qual foi o propósito, por que Deus. Essa é uma resposta que nós não sabemos dar. Mas a função nossa é construir bem a casa, é firmar ela na rocha, é fazer um alicerce bem feito, para que passa vento, vai vir chuva, ela vai, as ações do tempo. Eu fico pensando assim, a manutenção de uma casa dessa, porque tem muita umidade ali, então tem até mesmo em casa tem que ser feita manutenção. E na presença de Deus, irmãos, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente não pode sossegar, a gente não pode, às vezes a gente se acomoda, tá bom assim, eu não vou hoje porque tá bom assim. E a gente não pode se acomodar na presença de Deus. Eu e você temos que caprichar na nossa casa, na edificação da nossa casa, na nossa casa física. Quando a gente pode, a gente reforma, a gente pinta, a gente decora, né? Mulher que gosta, né, de cortina, de toalhinha, né? A gente capricha. E por que para Deus a gente vai construir uma relação com Deus, a nossa vida com Deus ofuscada de qualquer maneira? Não. E essa responsabilidade é minha e é sua de fazer essa casa. É a minha responsabilidade, a sua, de caprichar na sua casa, na sua vida com Deus. Aí eu estava fazendo esse estudo e eu escrevi aqui, ó. Então a edificação só resiste ao tempo se tiver um alicerce bem feito. É o alicerce que recebe as cargas da estrutura da casa. Jesus é o alicerce da sua vida. Se ele for o alicerce da nossa vida, a gente vai entender quando ele fala lá em 1 Pedro 5,7, lança sobre mim as suas ansiedades. A gente vai entregar para ele, porque ele é o nosso alicerce. E a gente não vai se desesperar, a gente não vai parar, a gente não vai desanimar. Claro que tem dias que vai estar mais ou menos, né, como diz o louvor lá, que nem a palmeira, né? O vento bate, a gente entorta, mas está ali. A hora que o vento passa, você está de pé de novo e começa outra vez, mas continua no mesmo lugar. Não é de trás. Hoje eu estou aqui, mas o vento veio, eu dou um passo para trás. Aí o outro vento veio, eu dou outro passo para trás. Não é assim que funciona. Se Jesus é o nosso alicerce, é sempre em frente. Porque o projeto de Deus para as nossas vidas é sempre para frente, nunca para trás. Então entregue suas
causas para o alicerce da sua vida. Faça do Senhor o seu alicerce. Construa sua vida em Jesus. Adorne, decore sua casa em Cristo. Capriche na edificação da casa. É você quem vai lucrar. Como falou lá em Coríntios, ó, é o construtor que vai receber o galardão. Se na hora final lá, o que ele fez ali, se o construtor o que ele fez, se o fogo não queimar as obras dele. É eu e você que vamos sair ganhando. É nós que vamos desfrutar. E o construtor que receberá a recompensa. Então, na vida cristã, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente precisa estar mais atento, mais se esforçar mais, se dedicar mais. A gente vê hoje muito assim, hoje eu não vou. Vai, ainda que não queira, vai, continua. Eu sempre falo assim, quando eu não estou com ânimo para eu já estou cansada, eu não vou no culto, eu sempre falo, não, hoje Deus tem alguma coisa para mim lá. Então eu não posso faltar. Se está acontecendo isso é porque Deus tem alguma coisa, uma palavra para mim lá e eu venho. Então, irmãos, capricha na construção da sua casa. Aí, eu falei do versículo, agora a gente vai voltar lá no Amós, né? Põe a quinta casa para mim, por favor, meninos. Isso, essa daí. Irmãos, quando eu vi essa casa, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, como que eles fizeram isso? Essa casa me chamou muita atenção, porque ali não dá para ver onde começa e termina, não dá para ver, né? E aí por isso que nós vamos lá em Amós. Quando eu li um comentário bíblico de um teólogo, o Albert Barnes. Ele foi teólogo, pastor, ele era americano, ele era da presbiteriana. Ele fez um comentário sobre Amós 5:4, que eu falei que esse comentário assim foi maravilhoso, e eu vou ler aqui, ó. Ele fala assim: busquem e viverão. Falando lá de Amós, porque ali naquela passagem de Amós, Deus estava usando Amós para profetizar contra o povo de Israel, porque o povo de Israel estava prestes a ser levado cativo por Babilônia, e Deus estava falando para eles, cobrando deles, que eles tinham uma vida injusta. Então, que era para eles olharem para Cristo, que eles olharem para Deus, que eles iam viver, buscar e viver. E o comentário do pastor Barnes fala assim: busquem e vivam. Maravilhosa concisão da palavra de Deus, que em 2 palavras compreende todo o dever da criatura e suas esperanças, seu tempo e sua eternidade. O profeta utiliza os 2 imperativos, unindo ambos, o dever do homem e sua recompensa. Ele não fala deles como causa e efeito, mas como onde um está, existe o outro. Buscar a Deus é viver, pois buscar a Deus é encontrá-lo, e Deus é a vida, e é fonte da vida. Perdão, graça, vida entram na alma de uma só vez, mas a busca é diligente. Não é de qualquer maneira buscar a Deus, mas como é certo e satisfatório que Ele deva ser procurado, almejado, orado por quem é tão grande, um bem constantemente, fervorosamente, sim, ao nosso poder. O mais constante e fervorosamente como um bem infinito, é mais desejável, mais amado do que todo bem criado. O objetivo da busca é o próprio Deus. Me busque, isto é, busque a Deus por si mesmo, não por nada dele, nem por seus dons, nem por algo a ser amado com ele. Isso não é buscá-lo puramente. Tudo é encontrado nele, mas buscando primeiro e depois amando em tudo e tudo nele, e vivereis. Primeiro pela vida do corpo, escapando do inimigo, então pela vida de graça, agora, e pela vida de glória a seguir. Como na do salmista: viverá o teu coração que busque a Deus, que é o Salmo 69:32. Quando eu li essa passagem aqui, quando eu li esse comentário, eu vi essa casa, fez muito sentido para mim o que o pastor Barnes estava querendo dizer. Vão ser não serão mais 2, serão buscar e vivereis. E eu creio, irmãos, que a casa que a gente precisa ter é como se fosse essa aqui, ó. É Deus em nós e nós em Deus. A gente está tão mergulhado
mergulhado nele, a gente está tão encravado nele, a gente está tão perto, tão junto, que não tem como separar, não tem começo, não tem fim, não tem como deixar, não tem como abandonar, não tem como virar mais um, não dá mais. Está tão ligado, está tão unido, está tão junto com Cristo, que não dá mais para ser só eu. Tem que ser nós, tem que ser ele, eu e ele. Ali não tem como separar. Pode mudar para a outra, que é ainda essa casa. Eu me maravilhei com essa casa. Quando Deus está dentro, quando a casa está feita de uma forma que não tem mais, irmãos, como largar de Deus, como viver sem Deus, não tem mais como andar sem Deus, não tem mais como viver sem Deus, não tem mais. Como Pedro falou, olha, para onde irei eu? Eu creio que é assim que nós precisamos estar, buscar. Eu creio que na hora que nós chegarmos nesse ponto, Deus pode nos recolher, porque Ele preencheu tanto a gente que a gente está pronto para estar com Ele. Ou então Ele vai deixar mais um pouquinho para ver se a gente vai fazer a manutenção. Porque quando chega num ponto assim, ou Ele recolhe, ou às vezes Ele pode até mesmo testar e falar, olha, vamos ver se Ele vai fazer a manutenção. Porque ali precisa fazer a manutenção. Está na beira não sei se é um mar, se é praia, mas se for de sal, ele causa corrosão. Então tem que haver uma manutenção para manter, para cuidar, para preservar. A hora que chegar dessa forma, Deus pode provar e falar assim, vamos ver se realmente está ligado, se realmente está unido, se realmente está junto. E nisso eu lembrei que uma vez o pastor Orlando ministrou aqui, que nem sempre quem está junto está dentro. E eu até lembro uma vez, acho que o pastor Rafael do Mola me deu uma oportunidade para ministrar. E eu fiz, eu entendi o que o pastor Orlando tinha falado. E eu fiz uma demonstração que eu vou fazer hoje de novo aqui, ó. Isso aqui é estar junto. A gente fala assim, às vezes a gente preserva tanto, lógico, precisa ter amigos, mas quando a gente quer construir uma casa na rocha, algumas coisas precisam mudar nas nossas vidas, escolhas precisam mudar, porque senão a gente não vai perseverar, senão a gente vai estar achando que a gente está construindo uma casa na rocha, e na realidade a gente está edificando na areia. E o pastor Orlando falou assim, olha, nem sempre quem está junto está dentro. Isso aqui é estar junto, ó. E às vezes a gente preza tanto por uma amizade e fala assim, estamos juntos, estamos dentro. Tá junto é isso aqui, ó. Mas o tá junto e tá dentro é igual tá ali, ó. E viver com Cristo, estando junto e estando dentro, é dessa forma aqui, ó. Tá junto e tá dentro. Não tá só junto, mas está dentro. Tá junto e está dentro. Então, quando a nossa busca precisa ser essa casa. Eu vi casas maravilhosas, casas arquitetônicas assim, deslumbrantes, meu Deus, com uma estrutura invejável. Mas Deus não está falando para nós construir uma casa física. Ele não está falando para nós, olha, constrói. Não, Ele está falando, olha, constrói a sua vida de tal forma que nós dois sejamos um. Que eu esteja tão dentro de você que você não tenha mais o desejo de sair, de voltar, de desistir, de largar, de abandonar, de voltar atrás, de voltar para o vício, de voltar para a vida que era antes. É uma forma que você está totalmente ligado e não tem mais como desligar, não tem mais como separar.
para perto. Se aquilo não fizer parte do projeto dele, não tiver, no momento de Deus, não for a vontade dele, aí ele não vai dar. Quando ele sabe que aquilo não é bom para mim, que aquilo não vai me fazer bem, embora eu queira, ele não vai me dar. Mas quando aquilo faz parte do projeto dele, quando está dentro do chamado dele, quando faz parte do ministério que ele tem para mim e para a sua vida, ele vai atender. Então nós precisamos estar com essa casa. Eu achei essa casa assim, estruturalmente eu não acho ela bonita, mas foi a representação dela para mim que foi, olha, esse mundo de uma forma que não tem mais como desligar, que não tem mais como separar, que não tem mais como deixar, como que vai tirar essa casa de Deus dessa rocha? Claro, amarretada, desmoronando, sei lá, uma máquina, mas como porque eu e Cristo, você e Cristo, irmãos, se a gente buscar esse nível de contato com Deus, a gente vai viver coisas extraordinárias espiritualmente que a gente nunca sonhou, nunca imaginou, nunca pensou que a gente poderia ter. E às vezes a gente foca tanto no visível, no físico, no que a gente deseja. Às vezes a gente capricha tanto, nos nossos sonhos. Eu acho que a gente precisa sonhar mais em ter mais Deus dentro da gente, em Ele reinar mais dentro de nós. Eu acho que a gente precisa sonhar com mais coisas espirituais do que carnais. É ser um só, não dá para desligar mais. Quando a gente chegar nesse ponto, não tem, irmãos, a gente não vai querer voltar, a gente não vai querer desistir, O inimigo pode se levantar, pode lançar dardos inflamados, pode lançar seta, pode fazer o que for, mas a gente está unido com Cristo, a gente está ligado com Cristo. Por isso que a Bíblia fala, olha, buscar a mente, é para a gente pensar como Ele. A gente precisa orar, Senhor, me dá a tua mente, me permite enxergar como o Senhor enxerga, sentir e amar como o Senhor sente e ama, fazer como o Senhor fazia. A gente precisa caprichar mais na nossa casa. E a hora que a gente caprichar na nossa casa, quem vai ser o maior beneficiário? Sou eu e você. Então grava essa imagem aí no seu coração, na sua mente. Eu falo assim que eu gosto de usar imagens porque tudo aquilo que a gente vê é mais fácil da gente guardar. É mais fácil da gente entender, compreender. Então essa imagem ficou no meu coração, assim, juntou com esse comentário do pastor Marcos. Eu falei, meu Deus, é isso, é ser um. Não tem começo, não tem mais como. Não importa o que aconteça, não importa o que a gente passe, não vai ter nada que nos afaste. A gente está grudado com Cristo. A gente é um só, a gente está unificado, a gente está ali tão envolvido com Cristo que, olha, nada mais importa. Nada mais importa a não ser a nossa vida com Cristo. Então eu quero que você leve essa pergunta para a sua casa. Como anda, como está a sua casa? Eu posso responder como está a minha. E eu estive olhando até mesmo para a minha casa física, Eu falei, Senhor, como está a minha casa? Porque a gente capricha tanto, irmãos. Eu falo assim como mulher, a gente limpa a casa, a gente faxina a casa. Se a gente vê um cisquinho no chão, quem que é assim? A gente vai querer catar um cisquinho. Eu sou assim. Eu vejo um cisquinho, eu já quero arrancar aquele cisquinho. E a gente precisa ser assim espiritualmente. A hora que a gente vê que tem um cisquinho, vai lá e arranca o cisquinho. Arranca, tira. Vai estar vendo que não edifica, que não lucra, que não ganha nada, que tem muita coisa que a gente se esforça tanto e é perda de tempo. Então, vamos olhar para dentro da nossa casa, vamos arrancar os cisquinhos, vamos dar uma caprichada na nossa casa espiritual, que é o meu corpo, a minha mente, é o meu espírito, é trabalhar mais em Deus, é fazer de tudo para ser um só. É que a gente consiga, Deus nos dê graça, para que a gente consiga ser tão unido com Cristo como essa casa da nossa rocha. Como anda a sua casa? Eu estou respondendo eu para Deus, você responde você. Amém? Pastor, eu quero agradecer por essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.
como está nessa casa, né, irmãos? E assim, irmã Alessandra, também a gente viu cada casa bonita, né? Aquela ali está cravada na rocha, mas também assim tem aquela rocha que a gente não vê. Quando eu trabalhava em construção, irmãos, a gente tinha que abrir umas brocas. A broca vai impedir com que a casa se movimente. Se não tiver aquelas brocas no chão, os tremores fazem com que a casa desmorone ou rache inteiro. Quando pegava umas pedras, umas pedronas, irmãos, era difícil furar pedra, era difícil. Então tem aquela rocha no chão que você não vê. Quando chega lá, ali é o lugar que você pôr alicerce, né, irmãos? O apóstolo Paulo, ele andou tanto com Deus, tanto com Jesus Cristo, que ele dizia assim: o meu viver é Cristo. A vida dele não fazia mais sentido sem Cristo, e morrer para mim é lucro. Por quê? Ele vivendo, ele estava vivendo para fazer a obra de Deus, e se ele morresse, ele se encontraria com Deus. Daí, irmãos, em meio à perseguição, ele disse assim: olha, para mim seria melhor morrer, acabaria o sofrimento, me encontraria com Deus, receberia o meu galardão, mas por causa da igreja eu prefiro viver. Então às vezes é um negócio assim, parece de doido, né, irmão? A pessoa, ela olha para aquilo que seria melhor para ela, mas ela fala: não, ainda tem gente que precisa de mim, a obra de Deus ainda precisa de mim. Então, irmãos, quando a nossa casa está na rocha, quando a gente está entranhado com Deus, não tem como separar. Eu fico imaginando, irmãos, essas pessoas que já andaram muito com Deus. Se um dia ela chegar a sair da presença de Deus, o estrago que o inimigo não faz na vida dela, a raiva que o diabo deve ter daquele que dedica horas e horas falando com Deus, apresentando almas a Deus, visitando pessoas que precisam de Deus. Talvez você tenha andado longe demais já com Deus para abandoná-lo ou voltar atrás. Muitas das vezes eu ouvi de alguém, não sei de quem, mas hoje de manhã estava na minha mente. Eu estava indo trabalhar, orando, cheguei no meu serviço, e uma frase que eu não sei de quem eu ouvi, irmãos, mas eu ouvi de alguém, não é minha não, que fase não é fim, não é o fim. A fase que você está passando não é o seu fim. Talvez você está passando por um momento difícil agora, você está passando por enfermidade, você está passando por uma situação financeira difícil, mas não é isso que vai te matar. Não é isso que Deus preparou para você. Sabe, irmãos, eu costumo dizer para meus companheiros de trabalho que como os dias bons passam, tem dia que você não quer que acabe, né? É tão bom, é tanta alegria, é um regozijo tão grande que você não quer que esse dia acabe, mas ele acaba. Mas também o dia difícil passa. Tem dia, irmãos, que a gente não vê a hora que dá 5 horas da tarde para você pegar o ônibus e ir embora para sua casa, que é onde você encontra o seu conforto, é onde você encontra o seu descanso, é onde você pode estar meditando na palavra do Senhor sem ninguém te atrapalhar. Então eu quero dizer para você que dias difíceis também passam. A sua situação que você está passando agora, louvado seja Deus, ela vai passar. Ela vai passar, e quando chegar o momento bom, aproveite o momento bom, se fortaleça no momento bom, porque o momento bom também vai passar. A vida é um ciclo, irmãos. A vida é um ciclo. A gente tem que aprender a viver os momentos bons, porque quando os ruins chegar, aquele momento bom que você passou vai te dar esperança. E quando você estiver no momento ruim, você vai lembrar: olha, essa fase vai passar, eu vou chegar naquela fase boa de novo, e eu vou me alegrar nessa fase boa. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer nossa irmã Alessandra, né,
dia 25, agora sábado, vai ser o aniversário da igreja, 44 anos, a gente está correndo atrás de algumas coisas. Tenho amolado ela, o irmão Salvador, e eu peço perdão aos irmãos e agradeço pelo apoio, irmã Ana, pastor Carlos, né, irmãos? Então, no momento de dificuldade, é para eles que eu estou recorrendo no momento. Então, irmãos, dia 25, sábado agora, nosso pastor vai estar aqui, pastor Orlando vai estar aqui conosco. A nossa igreja sede vai estar completando 44 anos. Vai ter batismo, ceia, apresentação de novos obreiros, né, irmãos? Vai ser uma festa em nome de Jesus. Está falando alguma coisa? Está me lembrando de alguma coisa? Que a mente está. Eu estou com a cabeça assim, irmãos. É muita coisa para a minha cabeça. Meu filho vai casar sábado agora, né? Então eu estou com muita coisa na cabeça assim. Essa semana está agitada para mim. Também. Primeira oferta do projeto Neemias, irmãos. Domingo agora é dia da oferta do projeto Neemias. A gente faz 3 contribuições por ano? 3 contribuições por ano, e cada contribuição de R$5, irmãos. É lá para ajudar na construção lá de Araçariguama. Olha cada nome, irmão. Eu podia colocar um nome mais fácil para a cidade lá, Araçariguama, que tem a casa para os pastores que não tem mais família. Lá também. Lá tem o projeto Alfa, que é o projeto para treinamento de missionário. Então, irmãos, é uma oferta que nasceu no coração do pastor presidente da seguinte forma: em vez de eu pegar 5 mil da irmã Alessandra, eu pego R$5 de cada um, e o pouco de muitos vai suprir essa necessidade, em vez de pegar muito de poucos, entendeu? Então todo mundo pode participar. Quem que não tem R$5? Tem dia que a gente não tem, né, irmão? Tem dia que a gente não tem, mas se você não tiver para domingo agora, pega o envelope. E quem sabe na semana que vem você vai ter os R$5 para pôr no envelope. Tá bem, meus irmãos? Eu já falei, né, da Mini Braco já. Irmãos, convido a igreja a se pôr em pé nesse momento, em nome de Jesus. Os recados estão dados. Aleluia. Louvado seja Deus. A nossa irmã Odete está ali hoje. Olha que bênção, irmão Odete. Senti a falta da irmã domingo. Fiquei sabendo que a irmã foi no banho. Glória a Deus. Tem que descansar também, né, irmão? Deus abençoe. Graças a Deus, é melhor estar no passeio do que numa enfermidade, né? Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Esse culto, Senhor, já começou falando conosco desde o começo, Senhor. Começou falando conosco desde lá da nossa casa, Senhor. Aleluia. Que nós devemos nos alegrar quando nos convidam para ir na casa do Senhor. Obrigado, Senhor. Muitas das vezes a gente inverte as prioridades, Pai. Graças a Deus, Senhor, aqui tem vidas que não inverteram essas prioridades e vieram te adorar, Deus. Obrigado por esse culto, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui nessa noite. Eu peço, Senhor, pela sua igreja, continua abençoando, Senhor, continua abrindo portas. O Senhor é o Deus que não mudou e que continua curando, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, continua agindo em nosso meio, continua, Senhor, falando conosco, Senhor, que essa palavra continue ardendo no nosso coração e que nós possamos, Senhor, continuar como o gado faz, de estar ruminando, estarmos novamente comendo essa palavra, Senhor, no decorrer desta noite. Nós te pedimos, Deus, continua abençoando o seu povo, nos leve em paz em nome de Jesus. Amém. Estenda assim suas mãos para cá, e o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco, e o mesmo Deus que nos trouxe também nos leve na paz do Senhor Jesus. Que a igreja diga amém. Que a igreja diga amém. Louvado seja Deus, irmãos. Estava esquecendo, o pastor Fabiano avisou que ele estaria hoje cooperando com o Regis lá na Armas. Lá eles não têm umas bracas. Eles estão querendo levantar um grupo de umas bracas lá, então ele esteve lá cooperando hoje, amém? E como que vai ser o seu final de semana, igreja?
de muita